Olá, eu sou a acadêmica Daniela Evangelista Oliveira. Eu faço parte da disciplina de Educação e Sociedade no campus de Pirapora, da Unimontes, e eu vou falar um pouco sobre as instituições de ensino e as políticas educacionais ao longo do tempo. Primeiramente, eu gostaria de conceituar políticas educacionais e falar também que as políticas educacionais, assim como as instituições de ensino, elas andam lado a lado. Então, não tem como eu falar sobre políticas educacionais sobre as políticas educacionais sem citar a evolução durante esse processo. As políticas educacionais, elas são ações, são diretrizes, são leis. Então, conceituando políticas educacionais, a gente entende que políticas educacionais, elas são ações, decretos, resoluções que são feitas, são leis, são processos, são diretrizes, são currículos que são feitos para determinado fim. Então, quando a gente fala de políticas educacionais, a gente pensa num todo da sociedade. Então, que demanda aquela sociedade vem trazendo? Que demanda aquela sociedade está necessitando? Então, os órgãos públicos, eles vêm aí para criar essas políticas educacionais que são responsáveis para resolver um problema da sociedade. Então, quando a gente vai lá no início sobre as políticas educacionais, a gente lembra que quase não existiam políticas relacionadas à educação, tanto quanto não existiam relacionadas à saúde ou outros. Mas, dizendo aqui sobre a educação, as políticas educacionais, elas não existiam porque não eram prioridades daquela época, não era prioridade daquela sociedade ou dos governos. Quando a gente vai lá no tempo dos jesuítas, na educação jesuítica, a gente lembra que a educação ela era para poucos, ela era para aquelas classes mais privilegiadas. Então, as classes mais pobres, os senhores, os escravos, os índios, então eles tinham um tipo de educação muito desvalorizado, ou quase não tinham. E a história da educação, juntamente com a história das políticas educacionais ou das instituições de ensino, é muito longa e muito extensa. Eu não conseguiria falar aqui, tratar de tudo em um pequeno vídeo. Então, falando assim mais resumidamente, a gente consegue lembrar que antigamente não se existiam políticas educacionais. Lembrando que políticas educacionais são feitas de acordo à demanda da sociedade. Então, aquilo que a necessidade está precisando, aquilo que é um problema na sociedade, esses órgãos públicos vêm aí para criar essas leis, essas ações, para resolverem essa situação. Então, foi somente ali, a partir do século XIX, século XX, que quando surgiu a Primeira República, que a gente teve aí as primeiras políticas educacionais que foram sendo criadas. Durante essa época, a sociedade ela começou a cobrar bem mais, a educação gratuita para todos. Como a educação ela era apenas para aquelas classes privilegiadas, então a sociedade começou a pensar, começou a ser mais críticos em relação a isso, em relação à educação, e ver que era importante que se tivesse uma educação para todos. E depois que aconteceu esses movimentos, vemos alguns movimentos aí por meados da década de 30, como a Associação Brasileira de Educação, que é também denominada ABE, que era uma associação civil, onde reuniam-se professores, pessoas que se interessavam pela educação para discutirem esses problemas da educação na sociedade. E também tivemos o Manifesto dos Pioneiros na Educação. O Manifesto dos Pioneiros foi um movimento muito importante para essas políticas públicas irem surgindo, dos pioneiros na educação foi um movimento muito importante, pois eles lutavam, principalmente pela educação gratuita para todos, que fosse uma educação laica, livre, uma educação gratuita, mista, laica e obrigatória. Então foi daí que foram surgindo vários movimentos e várias pessoas começando a lutarem por essa mesma educação. E foram surgindo vários decretos da educação, da saúde, e atualmente temos os que mais conhecemos, que é a LDB, o PNE, temos a Constituição Federal, que é onde se enquadra todas as leis da nossa educação, o PDE, nós temos o Fundeb, que é o Fundo de Garantia dos Professores,